Olá, meus irmãos, graça e paz, muito boa noite. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seus projetos, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus nesse momento com você e eu quero que você, se for possível, abra a sua Bíblia no livro dos Princípios, Gênesis, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Sabemos que o ser humano ele vive em busca de muitas coisas, mas só em Deus nós conseguimos viver uma vida frutífera, uma vida de vitória e uma vida de paz, verdadeiramente com muito empenho, muita determinação e muito esforço da parte de cada um de nós naquilo que realmente nós acreditamos. Esse texto aqui, durante o dia, Deus ele falou grandemente algumas coisas comigo dentro desse texto e eu quero compartilhar com você. No contexto desse texto vai dizer que Adão e Eva, eles se deitaram e dali daquele relacionamento nasceu Caim e Abel. E por sua vez, Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim, ele era lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias eles ofereceram parte do sacrifício a Deus daquilo que eles administravam. Caim, o fruto da terra, e Abel da gordura dos carneiros, das ovelhas. E a Bíblia diz que Deus ele atentou para o sacrifício de Abel e para o próprio Abel. E para Caim ele rejeitou. E por esse motivo Caim ele transfigurou o seu semblante, ele ficou irado. E na subsequência do texto vai dizer que ele não perdeu a oportunidade e tirou a vida do seu próprio irmão. E nós paramos para imaginar da seguinte forma: eles não eram irmãos da genética, filho do mesmo pai, da mesma mãe? E por que as atitudes eram diferentes? Porque eles fizeram uso do livre-arbítrio que Deus concede. Mas eu queria detalhar algo aqui com você, nesse momento, que quando Deus ele falou para Caim assim: Caim, por que tu ficaste irado? Tu não sabe que se tu tivesse feito as coisas de maneira correta e o bem, não haveria aceitação para ti? Quando não, o pecado jaz à porta. Então seja para ti o teu desejo conforme você propriamente domine. Então a vida de cada um de nós, ela não é uma caixinha de surpresas. Ela é um investimento naquilo que realmente nós acreditamos. Eu posso te perguntar nesse exato momento: você vive como Caim ou vive como Abel? Ou você quer e deseja viver como Caim ou como Abel? Mas tudo isso tem que haver um empreendimento para que você venha viver como Abel. Porque como Caim, é fácil. Caim, ele teve o seu sacrifício rejeitado por Deus. E nesse período de tempo, Jesus ele não tinha morrido no madeiro ainda. Então eles ofereciam um sacrifício a Deus como forma de gratidão. Então, hoje, não se oferece mais sacrifício de sangue, porque quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, foi aniquilado, foi anulado todo tipo de sacrifício de sangue depois da cruz. Então o sacrifício hoje é a nossa devoção, é a nossa vida de santidade. É uma vida casta em obediência, em justificação diante de Deus pela palavra. Então hoje, sacrifício é aquilo que eu coloco diante de Deus, que é o meu sacrifício racional, o meu culto a Deus racional. Então eu entendo por esse texto aqui que tem sacrifício que é aceito e outro não.
Tem pessoas que são aceitas e outras não. Mas aqui o que me chama a atenção é da maneira que Deus ele tratou com Caim. Caim, por que tu ficou irado? Tu não sabe que se você tivesse feito as coisas de maneira correta, haveria aceitação para ti? Quando não, o pecado jaz à porta, seja o teu desejo conforme aquilo que você queira dominar. Então, como você pode agir como Caim e receber as bênçãos de aprovação como Abel? Não tem como, você está alterando a ordem dos fatores. Ou você se comporta como Caim ou como Abel, e os resultados virão, ou como reprovação ou como aprovação. Mas a verdade é que para que você venha sacrificar como Abel, você tem que sacrificar o melhor para Deus. Uma vida sincera, uma vida casta de obediência, uma vida transparente, sem ruga, sem mácula, um caráter irrefutável, um caráter blindado pelo sangue de Jesus, pelos teus comportamentos. Diante de uma pessoa ou distante dela, você tem que ser a mesma pessoa. Então não adianta a pessoa viver de maneira incorreta, irregular, imoral, injusta, agindo até muitas das vezes malandramente, querendo levar algum tipo de vantagem e querer receber a aceitação e aprovação como Abel. Só que a Bíblia diz que Abel morreu primeiro e Caim morreu depois. Quem tirou a vida de Abel foi o próprio irmão Caim. Então Abel ele teve o sacrifício aprovado e morreu, e Caim teve o sacrifício reprovado e viveu. Qual dos dois você quer se parecer hoje? Para você se parecer com Abel, você tem que morrer na carne. Porque se você tiver uma vontade de querer ser como Abel e estiver vivo na carne, você está agindo como Caim. Você está reprovado diante de Deus. Então Abel, ele teve o seu sacrifício aprovado por Deus e morreu. E Caim, ele teve o sacrifício reprovado e viveu. Então muitas pessoas hoje querem viver uma vida dúbia, só que está como Caim e não como Abel. Porque aquele que vive como Abel, ele, ainda que seja para morrer, ele tem convicção da sua salvação. Como o apóstolo Paulo disse, o viver hoje para mim é Cristo, e o morrer para mim é ganho, e a vida que vivo hoje na carne, aqui na terra, não vivo segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. Então Deus ele perguntou algo para Caim, que ele pergunta para nós nesse momento. Tu não sabe que se tu fizer as coisas de maneira correta, haverá aceitação e bênção para a tua vida? E por que você age muitas das vezes de maneira dúbia? Falando mal, mentindo, caluniando, falando coisas que não deve, e quer colher as bênçãos de Abel. Não vai colher. E outra, pegue pelo esse texto nesse momento, ainda que você ofereça um sacrifício aprovado por Deus, louvado seja Deus, como o de Abel, você vai ter que enfrentar a ira de Caim. Só que é bom você entender que você pode até enfrentar a ira de Caim, mas quem garante a tua vitória é Deus. Aí hoje, você se parece mais com Caim ou com Abel? Deus perguntou para Caim, Caim, por que tu ficou irado, Caim? E lá na sequência do texto vai perguntar assim, Deus perguntando, lógico que Deus sabia o que tinha acontecido, que Abel estava morto. Ele perguntou só para ver se em algum momento ele poderia buscar no íntimo da sua alma o perdão, se arrepender. Deus falou, cadê o teu irmão? Aí ele falou, não sei, por acaso eu sou guardador dele, eu sou babá dele. Ele já tinha tirado a vida do próprio irmão. Então, quando você faz o bem, tem aceitação. Quando não, o pecado já está na porta te esperando. Então, o teu desejo é conforme a tua vontade de dominar ele, sim ou não. Se tu fizer as coisas de maneira correta, haverá aceitação. Se não, não. Então, receba essa palavra nesse momento. Muitos querem oferecer como Abel, mas se comporta como Caim. E se você se comportar como Abel, você vai ter que enfrentar a ira de Caim. Só que Deus é que te dá vitória. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Ainda que seja para morrer, mas se comporte como Abel.
para de se comportar como Caim. E a Bíblia declara que o coração de Caim não era bom, por isso o sacrifício dele não foi aceito. O coração não era bom, pastor? Não, porque se fosse ele não responderia daquele jeito para Deus. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Então nesse momento você tem uma base teológica bíblica de Caim e de Abel. Caim passou, Abel passou, Adão passou, Eva passou, Abraão passou, Isaac passou, José passou, mas você e eu ainda estamos aqui, não passamos. Entendeu? Que essa base teológica aqui é para você se comportar de uma maneira assertiva diante de Deus, não de maneira reprovada. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por cada um de nós nesse momento. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço, o Espírito em verdade, Senhor. Muito obrigado por essa conscientização dessa palavra revelada. Que eu não venha, Senhor, me comportar como Caim, com uma vida reprovada diante de Ti, ainda que eu tenha que enfrentar a ira de Caim, mas que eu venha ofertar como Abel. E ainda que venha acontecer de eu perder a minha vida, mas que eu permaneça me comportando como Abel e não como Caim. Assim eu te louvo, te exalto, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, hoje e sempre.